Ativação do Portal 1111, onde se fala em sagrado feminino, e hoje nós vamos falar de sagrado masculino, que é uma complementaridade desse sagrado feminino que a gente tanto precisa trabalhar. Então, vamos utilizar esse portal, que é um grande momento de ativação, de, como se fala também nos solstícios, equinócios, onde se afinam os véus entre mundos e a gente consegue uma conexão maior com a espiritualidade. Como se fosse aqueles bônus da época que a gente jogava videogame lá no Sonic. Você vai ganhando bônus, você vai tendo oportunidade de acelerar os seus processos rumo à tua ascensão quando você trabalha qualquer energia dentro de um portal. Então, essas datas repetidas, 10/10, 11/11, 12/12, são portais energéticos, onde quando a gente pensa em curas, limpezas, ativações, prosperidade, independentemente, até inclusive da lua que se apresenta, isso vem com uma força maior. Cada portal tem um propósito específico, mas eu, intuitivamente, escolhi, decidi, senti e percebi de trazer para você, nesse portal 1111, essa força do sagrado masculino com um mestre imbatível para te ajudar. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque vai ter aquela nossa super ativação. Inclusive, eu acho, não sei, senti que essa nossa interação aqui vai ser um pouco mais rápida nesse dia de hoje do que costumamos falar bastante, e a gente hoje vai ficar, talvez, provavelmente, muito mais na ativação. Eu sempre busco entender o tema do vídeo e, além disso, quando eu abro essa câmera, eu deixo realmente, me coloco na posição de fluxo e deixo a espiritualidade trabalhar. Então, tem todos aqueles nossos avisos antes da gente entrar nessa temática sobre essa plataforma. Então, já está curtindo esse vídeo? Então, deixa o seu like para que essa plataforma possa espalhar mais esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar esse e muitos outros conteúdos. Ativa aquele sininho das notificações para todo vídeo novo você ser avisada. Nesse momento dessa gravação, todos os portais energéticos, que são essas datas repetidas, toda sexta-feira às 20h20, todos os dias 22, nós temos vídeos novos aqui no canal. Nos dias 22 são os portais Madalena, onde a gente trabalha mais especificamente os temas relacionados ao sagrado feminino e essa história de Maria Madalena e os ensinamentos que ela tem para nos trazer. E também, se você está gostando, vai comentando, vai trocando comigo aqui nos comentários o que você está sentindo, o que você está percebendo, que fichas caíram. É muito bacana receber o feedback de vocês aqui. E aí, se está fazendo sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas, para que a gente possa fazer dessas palavras, dessa missão, dessa nossa conexão, algo realmente muito relevante, que possa trazer luz e consciência para muito mais pessoas. E sem mais delongas, bora para o tema desse portal que eu amo, que é digamos assim, utilizando esse portal para abrir esse portal aqui dentro do canal. A gente fala muito de sagrado feminino. Estamos vindo, de uma era gigantesca, onde o patriarcado oprime o feminino e todas as mazelas que isso traz para homens e mulheres, não apenas para nós mulheres. Porque toda a sociedade, a humanidade adoeceu por conta desse feminino que foi castrado, ferido, diminuído em vários sentidos. Principalmente, já existia antes, claro, e foi muito reforçado, e as coisas pioraram bastante para o nosso lado, com a criação do cristianismo enquanto filosofia, criada por um grupo de homens. Vamos entender aqui, A gente fala muito sobre isso lá no Portal Madalena, que é esse movimento de uma criação de um cristianismo que traz todos esses conceitos onde Deus é o grande maioral, nós somos pequenos, toda essa contextualização, e que foi minando o feminino. Então, se montou um cristianismo onde as mulheres não tinham nenhum protagonismo, e as mulheres que não seguiam aquilo eram classificadas como bruxas e, consequentemente, extintas dos processos. Extintas mesmo, queimadas na fogueira. Então, não poderia, não era permitido que se existisse nenhum outro movimento que não fosse esse. E o próprio Cristo,
Jesus, Yeshua, que era o nome mesmo dele, Yeshua, ele não pregava isso. Não era isso que Jesus pregava. E muito do que Jesus pregava também foi distorcido, muito foi excluído da própria Bíblia cristã. Alguns segredos ficaram ali escondidos, mas a Bíblia é muito subjetiva, muito figurativa, o que acaba trazendo essas distorções interpretativas, além do que foi muito manipulada. Então, aqui mesmo no canal, poucas vezes a gente vai trazer a Bíblia como um livro base, e a gente vai trabalhar mais em cima dos apócrifos, né, que são os evangelhos que não estão na Bíblia. E o sagrado masculino, ele funciona, vamos pensar naquele símbolo do yin yang. A gente tem o branquinho com ponto preto, o preto com pontinho branco. E se a gente analisar proporcionalmente, tá meio a meio. A energia branca e a energia preta ali naquele símbolo. E ali a gente pode olhar esse símbolo diante de várias interpretações que a gente tem, como o sagrado feminino e o sagrado masculino. Sendo que o sagrado feminino não é exclusivo para mulheres e o sagrado masculino não é exclusivo para homens. A gente tem que olhar também para esse símbolo como um ser como um todo. E todos os seres sendo compostos equilibradamente da sua polaridade feminina e masculina, independente de gênero, de expressão de gênero de nascimento, de expressão de gênero depois disso, e de orientação sexual. Todos os seres encarnados têm as polaridades femininas e masculinas. E nós precisamos ter isso equilibrado dentro de nós. E aí eu trago esse grande símbolo, que é um grande guia, mentor, um dos primeiros mentores espirituais que eu me conectei nessa encarnação, através da Igreja Católica, porque eu fui muito católica, eu ia para a igreja mais do que o padre real, às vezes o padre dava de folga, eu estava lá, porque eu me reconectei com esse ser amado, né, que eu, apesar de ser uma grande estudiosa do sagrado feminino, eu ainda tenho muito a linguística de chamar Yeshua de Jesus. Também, além do sagrado feminino, eu estudo muito a fraternidade universal, ou fraternidade branca, onde já temos ali a apresentação como mestre Sananda. E eu vou me permitir fluir dentro da minha linguística atual, sem ficar presa também a nomenclaturas de estamos aqui alinhadas, que Yeshua, Jesus, Sananda, Cristo são as mesmas, são a mesma pessoa e a gente está falando dele. Então, eu me apaixonei por Jesus, né, nessa minha conexão com a Igreja Católica, muito jovem. Os meus pais não eram católicos, meu pai era, mas não era, né, não era frequentador. Eu tenho uma parte da família do meu pai que é muito assídua na religião católica, e eu decidi fazer a primeira comunhão por livre e espontânea vontade. Então, eu fui mesmo, e foi um chamado, foi um processo muito bonito. Todos os processos que eu vivi de conexão espiritual dentro da Igreja Católica foram extremamente importantes e relevantes para a minha jornada espiritual até hoje. E a minha saída da Igreja Católica, eu me desconectei, digamos assim, um pouco de Jesus, porque eu tinha essa visão, né, muito da igreja, e eu saí da igreja logo após a crisma, e foi o momento onde eu estudei os fundamentos da religião e entendi que ali não estava mais fazendo sentido para mim, mas eu concluí e saí. E aí, Jesus é sempre um grande modelo de sagrado feminino, de sagrado masculino, para homens e mulheres. Para que homens possam entender como Jesus olhava para as mulheres. E é claro que isso também não está totalmente claro na Bíblia. Mas quando a gente vai para os apócrifos, quando a gente vê e entende Maria Madalena como uma das principais discípulas de Jesus, ou uma grande apóstola, que era muito respeitada por ele, quando a gente consegue ver, em alguns momentos que foram permitidos constar na Bíblia, Jesus defendendo algumas mulheres, que no caso, quando tem aquela passagem lá da Bíblia, quando ele pede para não atirarem as pedras, né, na mulher adúltera, e quando ele também trata com uma prostituta que não era Maria Madalena, apesar do Papa, um dos papas, há muitos séculos atrás, ter dito isso, né, isso depois já foi até desmentido pela igreja, mas a mácula na imagem de Maria Madalena ficou como uma prostituta arrependida, o que não era o caso dela, o que também não teria problema nenhum em ser, mas não era. Nós temos aqui um grande modelo de sagrado masculino para nos nortear
e nos ajudar, nos conectarmos a uma outra frequência masculina. Porque para nós mulheres, eu vou falar por mim, e aí você comenta aqui se você concorda. Uma vez, eu até falei isso pro meu marido, vou tentar ser mais sutil na linguística que eu utilizei. Quando um homem anda sozinho na rua de madrugada, qual é o maior medo desse homem? Ser assaltado. Quando uma mulher anda sozinha na rua de madrugada, qual é o maior medo dessa mulher? Sofrer uma violência. Sem sombra de dúvidas. Então, a nossa marca emocional, o nosso inconsciente coletivo sobre os homens e sobre o masculino, que veio do patriarcado, porque isso influenciou, mas os homens não são isso. Fica na gente o medo da violência. O homem não presta. O homem trai. Todas essas verdades absolutas que são muito comuns de ver. Quando a gente começa a se aprofundar nos nossos conhecimentos terapêuticos, a gente entende que tudo que a gente acredita, a gente cria na nossa realidade. Então, se a gente vem há séculos e milênios vivenciando essa sociedade onde o homem se sente no direito de fazer tudo que eu citei aqui com as mulheres e não sofrer nenhuma punição, achar que isso é um direito dele, e isso ainda existe muito, infelizmente, nós temos um masculino ferido dentro de nós, mulheres. Ao passo que os homens foram ensinados a serem violentos, a serem opressores, a serem traidores, para reforçar um arquétipo de masculino, de homem macho, que tem tudo a ver com essa construção doentia do patriarcado. Então, o sagrado masculino deles também está ferido. O feminino deles também está ferido dentro deles, porque eles não conseguem reconhecer o valor de uma mulher, valorizar uma mulher. E nós todos nascemos do útero de uma mulher. Nós vivemos num planeta, a mãe Gaia de uma energia feminina. Então, são muitos desequilíbrios e distorções que, ao trabalhar o feminino e o masculino, nós conseguimos ir equilibrando, e esse é. Pode ser que você faça outros caminhos, sem necessariamente ter esse conhecimento, que vão te levar à ascensão também, inclusive filosóficos, extra-espirituais. Um ateu pode sim estar muito bem caminhando na sua ascensão, porque ele pode estar buscando muito mais consciência do que alguém que está dentro de uma religião e estando a serviço da distorção. Alinhado isso, eu quero trazer nesse portal uma ativação, um reencontro, uma reconexão, e por mais que você já esteja se conectando muito com ele, que você se conecte ainda mais para limpezas, curas e bênçãos. Para a nossa ativação de hoje, eu te convido, se fizer sentido para você, a acender sua vela, ativar os seus altares, se você tiver, acender um incenso, pegar os seus cristais, ou não fazer nada disso. Vou trazer uma recomendação bem simples que, se fizer sentido para você, você faz. Que é ter um copinho d'água aí com você, vou até beber uma água, durante essa ativação para você beber depois, então uma água filtrada, uma água potável, para a gente irradiar também essa água dessa energia, né? Uma aguinha fluidificada para você. E do jeito que você escolher se organizar, você pausa o vídeo, se organiza, ou não estou com tempo, preciso fazer isso mais rápido, só se organiza para estar num momento sozinha, sem ser interrompida, de preferência com fone de ouvido, e vamos juntas para essa ativação do portal 1111 na frequência crística de Yeshua. Então, feche os seus olhos e leve toda a sua atenção para a sua respiração. Inspira devagar, solta mais lentamente ainda. Vai inspirando, expirando.
percebendo o ar que entra pelo seu nariz, esse ar chegando aos seus pulmões, como esse ar sai. Imagine esse ar dourado entrando em você, já começando a trazer essa frequência crística, essa porção do raio rubi dourado. E a cada ciclo respiratório você vai respirando mais lenta e profundamente. Quanto mais você respira, mais você relaxa, mais você entra num estado de presença profunda. E eu quero te convidar a imaginar que você está dentro de uma estrutura formada por uma pirâmide de 3 lados e uma base apontada para cima, outra pirâmide de 3 lados e uma base apontada para baixo. Essas pirâmides são interligadas e cada uma gira numa direção diferente, para um lado diferente. Essa estrutura é a sua Merkaba, seu veículo de luz. Essa Merkaba que eleva a tua frequência, ela traz a energia da Terra, através da ponta que está apontada para baixo, e traz a energia do todo, do Criador, através dessa ponta que está virada para cima. Então, você sente esse lugar e dentro da sua Merkaba, eu te convido a sentir as batidas do seu coração. E ao sentir as batidas do seu coração, mergulhar mais profundamente em si mesmo, em si mesma, e se imaginar dentro do seu próprio coração. Talvez você vá visitar um lugar que você já conhece, talvez você vá explorar um local desconhecido até então. Uma câmara secreta do teu coração. Então você vai caminhando, caminhando, até que você entra numa desses lugares e você visualiza 2 rosas, uma rosa vermelha, rubi, e uma rosa dourada. Então primeiro você se conecta com a rosa rubi, representando a sua polaridade feminina, independente de gênero, orientação sexual. E através da união dessas 2 polaridades, já que a rosa dourada representa a polaridade masculina, se deu a tua existência nesse plano. Então você foi gerada, gerado num útero feminino. Por isso eu te convido a se conectar primeiro com a rosa rubi, com esse lugar de aconchego, de criação, de amorosidade que o feminino traz, de interiorização, do sentir. E a partir do que você se permite sentir, se permite entrar em contato com o teu feminino, você visualiza a Maria Madalena, do jeito que ela vier para você, e ela te aponta, te apresenta a rosa dourada. O feminino te levando para o masculino. É a mãe que entrega o filho para o pai. Então, essa grande mãe te apresenta esse masculino sagrado.
E quando você se conecta com essa rosa dourada, você visualiza Yeshua, Jesus, ao lado de Maria Madalena. Ela de frente para a rosa rubi, ele de frente para a rosa dourada, ambos de frente para você. E ele vem te inspirando, no caso de você ser homem, a um novo olhar sobre si, sobre o seu feminino, sobre o seu masculino, sobre como se olha, se trata, se cuida, se protege de uma mulher. Uma revisão de todos esses conceitos dentro de si. E se você é mulher, você também vai revisando a forma como você se sente diante do masculino, dos homens, do patriarcado, do teu feminino, de como isso se integra dentro de você. E agora, independente de homem ou mulher, essa união cósmica, representada por Maria Madalena e Jesus, te trazendo essas referências de sagrado feminino e sagrado masculino. Juntos, eles acendem uma chama rubi dourada. Talvez você visualize que ela já existia aí dentro de você, talvez ela já estivesse até bem grande, bonita, talvez ela estivesse apagada, mas o fato é que agora eles acendem, alimentam esse fogo, que representa a união cósmica do sagrado feminino e do sagrado masculino dentro de você. Maria Madalena trazendo a sensibilidade, a leveza, a firmeza do feminino. E Yeshua trazendo a ação, a firmeza, a clareza, o caminhar de um masculino sagrado, saudável, curado. E essa chama, contendo tudo isso, e tudo mais que você necessitar da tua integração do feminino e do masculino sagrado, queimando dentro de você, te irradiando. Você recebe o calor dessa chama, você recebe a luz líquida que se irradia dessa chama sobre você, um banho rubi dourado. Da frequência crística feminina e masculina, equilibrando o teu sagrado feminino, o teu sagrado masculino, te ensinando a ser um novo homem, uma nova mulher, a se portar diferente diante da vida. Você agradece a ambos, sabendo que essas flores, elas existem dentro de você, essas rosas rubi dourada, que essa chama permanecerá queimando dentro do seu peito, porque você é um fractal crístico, feminino e masculino divino. Então eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas, integrando em você essa lembrança, esse relembrar da tua potência crística. Agradecendo esses guias e mentores que permanecem disponíveis para você aí, dentro de você, no teu coração, sempre que você desejar se reconectar com eles, entendendo que você e eles são um só. Eu ativo a lei do símbolo e realidade, a lei do micro e macrocosmo, a lei da vibração empática, a lei da correspondência. Tudo isso vai ser integrado no seu corpo físico, no seu campo energético, nos seus corpos etéreos. Você vai retornando a tua consciência para aqui agora, se sentindo muito bem, no seu tempo. Você pode abrir os seus olhos. Bebe a sua água. E comenta aqui embaixo comigo como que foi essa experiência para você. Se você é do Rio de Janeiro ou quer vir passear no Rio de Janeiro no final de novembro, eu estou junto com, em parceria,
com 2 terapeutas incríveis e maravilhosos, a Ju Tavares e o Carlos, onde nós vamos conduzir uma imersão chamada Pausa, com cacau, constelação e sound healing, no dia 30 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, no restaurante Buriti. Então, além de todo esse momento incrível de conexão, no final vai ter um café da manhã maravilhoso, vegetariano, vegano, para você nutrir o teu corpo, a tua mente, a tua alma, além da nutrição do cacau. Então, para mais informações, aqui embaixo tem o link do meu Instagram. Você entra lá, tem várias informações no meu feed, nos meus stories, um destaque sobre esse evento chamado Pausa. E você me chama no direct, comenta em algum dos posts para poder participar. São apenas 10 vagas, porque realmente é um momento intenso, profundo. A gente não quer trazer tanta gente para a gente poder dar toda a assistência para quem estiver lá. E aqueles nossos lembretes clássicos do YouTube. Gostou do vídeo? Ficou comigo até aqui, até agora? Dá o like para ajudar a espalhar mais esse vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber os próximos conteúdos e experimentar muito mais disso que eu trouxe hoje. E compartilha esse vídeo com quem você ama. Se você já é uma mulher muito mística, espiritualizada, fez vários cursos de terapia holística, compartilha nos teus stories, compartilha com as tuas colegas de curso, nos grupos que você participa. Em breve teremos mais vídeos. Me segue nas redes sociais e seguimos juntas, fazendo muitas conexões místicas de cura.